O barco para no meio do rio. Não há corrente contrária. Não há obstáculo visível. Ainda assim, nada avança. Quanto mais ele rema, mais percebe que o rio não reage. A água segue. O tempo passa, mas o barco permanece. O que começa como um problema técnico se transforma em algo mais profundo. Uma pausa forçada, um silêncio que incomoda. Entre a insistência e o cansaço, surge uma pergunta que ele nunca quis fazer. E se seguir não for a única forma de se mover? Esta é uma história sobre um rio que não empurra, sobre a dificuldade de parar e sobre o tipo de movimento que só acontece quando a pressa cede espaço à escuta. A água que não empurrava. Uma travessia onde avançar não é o maior desafio. O barco parou no meio do rio. Não houve impacto, não houve aviso, não houve som que denunciasse algo errado. Ele apenas deixou de avançar. O remo ainda estava na água, o corpo ainda fazia o gesto conhecido, e mesmo assim o casco permanecia no mesmo ponto, como se o rio tivesse decidido ignorá-lo. A água seguia seu curso ao redor, lisa, contínua, sem pressa. Pequenas ondulações tocavam as laterais do barco, mas nenhuma força parecia interessada em levá-lo adiante. A primeira reação foi negar. Ele remou de novo, um pouco mais forte, convencido de que o movimento seguinte resolveria. O som da água se abrindo foi o mesmo de sempre. O braço respondeu, o corpo obedeceu, mas o espaço à frente não se alterou. Era como caminhar sem sair do lugar. Ele parou por um instante e olhou ao redor. O rio era largo naquele trecho. As margens distantes formavam linhas escuras e contínuas, quase imóveis, sob a luz fria do fim de tarde. O céu não anunciava mudança. Não havia vento contrário. Não havia corrente visível empurrando para trás. Tudo estava normal demais para justificar aquilo. Ele conhecia aquele rio desde antes de ter força nos braços para segurar um remo direito. Sabia onde o fundo enganava, onde a água puxava com mais força, onde era preciso respeitar o ritmo. Nada naquele ponto indicava pausa, nada indicava obstáculo. Mesmo assim, o barco permanecia. Uma inquietação discreta começou a se formar. Não era medo, ainda não. Era estranhamento, a sensação de que algo conhecido estava se comportando de forma diferente, sem oferecer explicação. Ele mudou o ângulo do remo, tentou outra cadência. O gesto ficou mais rápido, mais firme. A água respondeu com pequenos redemoinhos, mas o barco seguiu no mesmo lugar, como se estivesse ancorado por algo invisível. O esforço começou a pesar. Não no corpo, ainda não, mas na cabeça. Porque o rio não brigava, não resistia, não puxava para trás. Ele simplesmente não ajudava. O tempo pareceu desacelerar. O sol permanecia suspenso no mesmo ponto do céu, como se também tivesse decidido não avançar. A distância até a margem parecia sempre igual, não importava o quanto ele remasse. Foi nesse momento que uma pergunta silenciosa surgiu, sem forma clara, mas impossível de ignorar. E se não for para seguir agora? Ele afastou o pensamento quase imediatamente. Estava ali para atravessar, não para parar. Sempre atravessara, sempre seguira. Parar nunca tinha feito parte do plano. Apertou o remo com mais força. Remar sempre tinha sido resposta suficiente para qualquer dúvida. Até aquele instante. Ele remou de novo. Dessa vez com mais força, como quem precisa provar algo, não ao rio, mas a si mesmo. O braço afundou o remo com decisão, o tronco girou, os músculos responderam do jeito que sempre responderam. O som da água cortada ecoou firme, familiar. Nada mudou. O barco continuava exatamente no mesmo ponto, como se cada tentativa apenas confirmasse uma escolha que não era dele. A água seguia passando ao redor do casco, obediente ao seu próprio curso, indiferente ao esforço humano. Ele respirou fundo e tentou organizar o pensamento. Não fazia sentido, nenhum sentido. Se houvesse corrente contrária, sentiria o puxão. Se houvesse algo preso no fundo, sentiria o travamento. Mas não havia resistência alguma.
Era como se o rio tivesse retirado a permissão de avançar. A inquietação cresceu um pouco mais. Ainda não era medo, mas já não era simples estranhamento. Havia algo desconfortável em perceber que toda a técnica, toda a experiência, toda a força disponível não produzia resultado algum. Ele parou por um instante, apoiando o remo atravessado no barco. O silêncio ficou mais evidente. Não o silêncio da ausência de som, mas aquele que surge quando nada pede atenção imediata. O rio não chamava, não avisava, não ameaçava, apenas existia, em movimento constante enquanto ele permanecia parado. O contraste era disturbador. Ele voltou a remar, agora mudando o ritmo, mais curto, mais rápido, depois mais longo. O corpo começou a aquecer, o suor apareceu na testa e o esforço passou a ser real. Ainda assim, a paisagem à frente parecia congelada. Foi então que algo começou a se alterar dentro dele. A confiança deu lugar à irritação. A irritação virou impaciência, e a impaciência começou a se transformar em raiva. Não uma raiva explosiva, mas aquela silenciosa que aperta o maxilar e acelera o gesto. Ele remava como se o rio tivesse desafiando sua autoridade, como se aquela pausa fosse um erro que precisasse ser corrigido à força. Mas o rio não reagia. Não havia vitória possível ali. Cada novo movimento parecia apenas aprofundar o cansaço, não no corpo, mas na mente. O esforço acumulado começava a cobrar atenção. O pensamento ficava menos claro, a decisão menos precisa. Ele percebeu isso tarde demais. O gesto já não era mais técnico, era insistente. E insistir, ele sabia, sempre tinha um preço, ainda que nem sempre fosse imediato. Parou novamente. O barco continuava firme, equilibrado, seguro. Não havia perigo real, não havia risco iminente. Ainda assim, algo nele começava a se desorganizar, como se a falta de avanço estivesse mexendo com uma camada mais profunda do que ele esperava. Ele olhou para as margens outra vez. A distância não parecia maior, nem menor, apenas constante. Foi ali que uma lembrança antiga tentou emergir, fraca, quase abafada pelo esforço recente. Uma voz que não era dele, dizendo algo simples, quase despretensioso. Mas ele empurrou a memória para longe. Não agora. Agora precisava seguir. Porque seguir sempre tinha sido sinônimo de fazer o certo. Ele tentou medir o tempo. Esse foi o primeiro erro. Olhou para o céu buscando a posição do sol, mas a luz parecia suspensa, imóvel demais para servir de referência. Não estava mais clara, nem mais escura, apenas permanecia, como se o dia tivesse decidido não terminar enquanto ele insistisse em avançar. A sensação era estranha, quase desconfortável. Ele sempre soube medir o tempo no rio sem precisar de relógio. Aprender a isso cedo, o ritmo da água, o peso do ar, o jeito como a luz tocava a margem, tudo indicava passagem. Mas agora, nada disso ajudava. O tempo não avançava, assim como o barco. Ele remou mais uma vez, quase por reflexo, e percebeu que o gesto já não tinha convicção. O braço se movia, mas a cabeça não acompanhava. A mente estava ocupada demais tentando entender por que nada acontecia. Foi então que o cansaço começou a aparecer. Não era o cansaço físico comum, aquele que vem do esforço repetido. Era outro tipo, um desgaste silencioso que tira a precisão do pensamento e deixa as decisões mais lentas. Ele sentou-se por um momento, deixando o remo repousar no fundo do barco. O rio continuava passando. Esse detalhe começou a incomodá-lo mais do que a própria imobilidade. Tudo seguia, menos ele. A lembrança voltou, agora mais clara. O pai sentado quase do mesmo jeito, anos atrás. O barco parado, não por falha, mas por escolha. Ele lembrava da tranquilidade daquele momento, da ausência de pressa. Lembrava também de ter achado aquilo estranho demais para alguém que sempre ensinara a seguir em frente. Tem hora que não adianta empurrar, o pai tinha dito. Na época, ele não entendeu. Agora, entendia menos ainda. Porque não era escolha, era imposição. E isso fazia toda a diferença.
Ele afastou a lembrança outra vez, irritado consigo mesmo. Não queria transformar aquele momento em reflexão. Precisava resolver a situação, não interpretá-la. Tentou remar em diagonal, buscando uma corrente invisível que talvez ajudasse. O barco girou alguns centímetros, quase imperceptível, e depois voltou a se alinhar com o fluxo do rio, parado. O giro foi pequeno demais para ser considerado avanço, mas foi o suficiente para algo se acender dentro dele. Talvez não fosse para frente. A ideia surgiu tímida, incompleta, quase como um erro de pensamento. Ele a rejeitou imediatamente. Sempre seguira em linha, sempre avançara no sentido esperado. Mudar isso parecia admitir derrota, e ele não se sentia derrotado. Sentia-se interrompido. O silêncio começou a pesar mais. Não o silêncio externo, mas aquele que surge quando a mente começa a se perguntar coisas que não quer responder. Perguntas sem urgência, mas persistentes. E se o rio não estiver errado? E se a insistência for o problema? Ele balançou a cabeça levemente, como quem tenta espantar um pensamento inconveniente. Não era hora de filosofia, era hora de ação. Mas o corpo não respondia com a mesma disposição de antes. O gesto perdeu força, a respiração ficou mais curta, a vontade de insistir começou a se confundir com a necessidade de parar. E isso o assustou, porque parar nunca tinha sido uma opção clara para ele. Parar sempre significou falhar, desistir, ficar para trás. Mas ali, no meio daquele rio que não empurrava, parar parecia a única coisa que ainda não tinha tentado de verdade. Ele largou o remo. Não deixou cair. Não atirou. Apenas apoiou com cuidado no fundo do barco, como quem coloca algo de lado por um momento, não para sempre. O gesto foi simples, mas o efeito imediato. O corpo estranhou a ausência de esforço. Os braços, acostumados à repetição, demoraram a relaxar. A respiração ficou irregular por alguns segundos, como se ainda esperasse uma ordem que não vinha. O barco continuou parado. Mas agora, pela primeira vez desde que tudo começara, isso não parecia um erro a ser corrigido. Ele se permitiu ficar ali, sentado, imóvel, observando. A água seguia passando ao redor, em um ritmo que não dependia dele. Pequenas ondulações tocavam o casco e seguiam adiante, indiferentes à presença do barco. O rio não fazia questão de empurrar, mas também não rejeitava. A ausência de movimento começou a revelar coisas que o esforço tinha escondido. O som da água ficou mais nítido, não alto, detalhado. O vento, antes imperceptível, agora tocava o rosto com delicadeza. A luz do fim de tarde continuava fria, mas parecia menos pesada. O mundo não tinha parado. Apenas ele tinha. Essa constatação veio com um desconforto estranho. Ele sempre acreditara que o movimento dependia da própria ação, que parar era sinônimo de atraso, que quem ficava parado era engolido pelo tempo. Mas ali, parado no meio do rio, o tempo seguia, e ele ainda estava inteiro. A lembrança do pai voltou, dessa vez sem resistência. Não uma frase, não um conselho direto. Apenas a imagem dele sentado muitas vezes, olhando para a água sem fazer nada. Na época, aquilo sempre pareceu desperdício. Hoje, parecia leitura. O pai não estava parado, estava atento. Ele fechou os olhos por alguns segundos, não para descansar, para escutar. Sem o esforço constante, a mente começou a desacelerar. Os pensamentos deixaram de competir entre si. O desconforto inicial da pausa foi cedendo espaço a uma sensação difícil de nomear. Algo entre alívio e estranhamento. Quando abriu os olhos, percebeu um detalhe novo. O barco não estava completamente imóvel. Havia um movimento quase imperceptível, um leve deslizamento lateral, lento demais para ser notado antes. Não era avanço, não era recuo, era deslocamento. Pequeno, constante. Ele não tinha percebido isso antes porque estava ocupado demais tentando ir para frente.
A ideia voltou, agora com mais força. Talvez não fosse para a frente. Talvez o rio não estivesse bloqueando o caminho, apenas sugerindo outro. Ele não se moveu imediatamente. Preferiu observar mais um pouco, confirmar o que o corpo começava a sentir. A pausa não era vazio. Era um intervalo onde algo novo se organizava. Pela primeira vez desde que o barco parara, ele não sentia urgência. E isso, por si só, já era um tipo de movimento. Ele ficou observando o barco por mais tempo do que julgava necessário. Não havia pressa agora. A pausa tinha criado um espaço estranho, quase desconfortável no início, mas que aos poucos se transformava em algo estável. O corpo já não pedia ação imediata. A mente, antes barulhenta, parecia aceitar o silêncio como parte do processo. O deslocamento lateral continuava. Era lento demais para chamar a atenção, mas constante o suficiente para não ser imaginação. O barco não seguia em linha reta, nem permanecia fixo. Ele estava sendo levado, não para frente, não para trás, mas para o lado. Essa descoberta causou um impacto diferente. Não era alívio, não era solução, era confusão. Porque tudo o que ele tinha aprendido no rio apontava para avanço. O sentido do deslocamento sempre foi claro: sair de um ponto e chegar a outro. Agora estava se movendo sem sair do lugar que tinha em mente. O rio não interrompera o caminho, apenas recusara o caminho que ele escolheu. Ele pensou em quantas vezes, fora dali, tinha vivido algo parecido. Situações em que insistira em seguir exatamente na direção planejada, ignorando pequenos desvios que surgiam naturalmente. Sempre acreditara que corrigir rota era sinal de fraqueza, de erro inicial. Talvez não fosse. Talvez fosse leitura tardia. O barco continuava deslizando, quase tímido, acompanhando uma corrente que ele nunca tinha percebido antes. Não porque ela não existisse, mas porque não ajudava no avanço direto. Era uma corrente que exigia paciência. Ele pegou o remo novamente, mas não remou, apenas o manteve apoiado, pronto. Observou como o barco reagia sem interferência. Cada pequeno movimento da água alterava levemente a posição, como se o rio estivesse reposicionando algo fora do lugar. Uma ideia começou a se formar. Talvez o problema não fosse a ausência de força. Talvez fosse o excesso de direção. Enquanto tentava avançar, ele anulava qualquer outro tipo de deslocamento. O esforço constante esmagava as possibilidades sutis que o rio oferecia. Ali, parado, as alternativas apareciam. Ele testou um movimento leve com o remo, não para empurrar, mas para ajustar. O barco respondeu com um giro suave, quase respeitoso. Não houve resistência. Não houve esforço excessivo. Era diferente de tudo o que tinha feito antes. O gesto não exigia força, exigia atenção. O cansaço interno começou a ceder. A irritação, que antes se acumulava silenciosa, perdeu espaço. No lugar dela surgiu algo mais próximo da curiosidade. O rio não estava ensinando, estava mostrando, mas só para quem parava de impor. Ele pensou novamente no pai, em quantas vezes o viu interromper um gesto no meio, mudar o ritmo, aceitar o que o dia oferecia em vez de forçar o que desejava. Na época, aquilo sempre pareceu conformismo. Agora, parecia inteligência. O barco já estava em outra posição. Ainda não era o destino que imaginara, mas claramente não era mais o mesmo ponto de antes. O movimento existia, só não obedecia às expectativas dele. E pela primeira vez desde que tudo começara, isso não parecia um problema. Parecia uma possibilidade. Que o remo apenas tocasse a superfície, sentindo o peso, a temperatura, a direção quase imperceptível da corrente. O barco respondeu com um giro discreto. Não foi avanço, foi alinhamento. A diferença era sutil, mas profunda. Antes, cada gesto vinha carregado de intenção. Ir, chegar, passar. Agora, o gesto vinha vazio de destino. Era apenas ajuste. O corpo seguia o que a água oferecia, não o que a cabeça exigia. Ele percebeu então que o controle, quando excessivo,
vira ruído, abafa sinais pequenos, torna tudo bruto demais para perceber nuances. O rio sempre se comunicou por detalhes, e ele tinha parado de ouvi-los há muito tempo. Lembrou-se de quantas vezes confundira firmeza com rigidez. Quantas vezes acreditara que manter o rumo era prova de caráter, quando na verdade era só medo de parecer perdido. O barco avançou alguns centímetros, agora sem esforço algum. A sensação foi estranha, não trouxe euforia, trouxe confirmação. Como quando algo finalmente faz sentido, não porque mudou, mas porque foi visto do jeito certo. Ele repetiu o gesto mínimo. O barco respondeu novamente, com a mesma gentileza. Não havia resistência, não havia disputa. O rio parecia colaborar, mas apenas quando não era pressionado. O cansaço mental se dissolveu quase por completo. A raiva não tinha mais espaço. No lugar dela, havia foco. Um tipo de atenção que não força, não corre, não disputa. Ele sorriu sozinho, sem perceber. Não por vitória, por reconhecimento. Reconheceu que passar tanto tempo tentando avançar o tinha afastado do caminho real. O avanço que ele buscava estava disponível desde o início, mas exigia outra postura. Exigia a coragem de não empurrar. O barco agora se movia em uma trajetória que ele jamais teria escolhido conscientemente, e ainda assim era a única que funcionava. Ele pensou em quantas vezes, fora do rio, tinha tentado conduzir tudo à força. Conversas, decisões, caminhos, sempre acreditando que insistir era virtude, que ceder era perda. Talvez não fosse. Talvez ceder fosse leitura. O rio não empurrava porque não precisava. Ele já estava levando. Bastava não atrapalhar. O movimento deixou de ser dúvida. Não foi rápido. Não foi evidente de imediato. Mas, depois de algum tempo, tornou-se inegável. O barco seguia. Não na direção que ele havia planejado ao sair. Não apontava para o ponto exato que ele tinha em mente desde o início do dia. Ainda assim, avançava. De um jeito novo, mais amplo, quase silencioso. O rio não empurrava, conduzia. Essa diferença começou a se impor como verdade. Antes, tudo dependia do esforço dele. Agora, bastava não atrapalhar. O barco encontrava passagens naturais, correntes discretas, desvios suaves que não existiam enquanto ele insistia em seguir em linha reta. Ele percebeu que a ideia de seguir sempre esteve associada a controle. Um ponto fixo no horizonte, uma meta rígida, um fim claramente desenhado. Qualquer coisa fora disso parecia erro. Mas ali, no meio daquele rio largo, o caminho não se apresentava como linha, apresentava-se como campo, um espaço de possibilidades. O barco deslizava com constância suficiente para afastar qualquer dúvida. Não havia mais paradas abruptas, não havia mais sensação de travamento. O rio tinha retomado o movimento, ou talvez nunca o tivesse interrompido. Ele apenas não tinha visto. A margem começou a mudar lentamente. Detalhes que antes pareciam estáticos agora se aproximavam, ainda que de forma lateral. Árvores, sombras, curvas do terreno ganhavam nova posição no campo de visão. O mundo estava se rearranjando ao redor dele. E ele junto. Uma tranquilidade estranha se instalou. Não aquela tranquilidade de quem chegou, mas a de quem aceitou não saber exatamente onde vai chegar. Um estado raro, desconfortável no começo, mas profundamente honesto. Ele pensou em quantas vezes na vida tinha recusado caminhos porque não pareciam diretos o suficiente. Quantas oportunidades ignorou por não se alinharem ao plano original. Quantas pausas interpretou como fracasso. Talvez tivesse passado por vários rios assim, sem perceber. O som da água no casco agora era contínuo, suave. Um ruído de fundo que não exigia atenção constante.
O corpo se ajustava sozinho, sem tensão. A mente acompanhava, alerta, mas não ansiosa. Havia aprendizado ali. Não como lição declarada, como experiência. O rio não empurra porque não compete, ele oferece. Quem entende isso, segue. Quem insiste em comandar, cansa. O barco seguia por um caminho que só existia porque ele tinha parado antes. Se tivesse continuado forçando, teria passado direto por aquela corrente discreta, aquela abertura quase invisível. Parar tinha sido parte do movimento. Essa ideia, agora, fazia sentido completo. Ele começou a reconhecer o entorno. Não de imediato, não como quem enxerga um ponto final, mas como quem percebe que algo conhecido está se aproximando sem ter sido buscado diretamente. A margem à esquerda ganhou forma. As árvores se tornaram mais definidas. A curva do rio, antes distante e sem relevância, agora se apresentava como possibilidade. Não era o destino que ele havia imaginado ao sair, mas era um lugar real, alcançável, concreto. E isso bastava. O barco seguia em um ritmo constante, sem esforço adicional. Ele mantinha o remo apenas como apoio, corrigindo levemente quando necessário. Não havia mais aquela vontade de acelerar, de antecipar, de chegar logo. O movimento tinha encontrado seu próprio tempo. Foi aí que algo se encaixou de vez. Ele sempre acreditara que o destino precisava ser decidido antes do caminho, que sem uma meta clara, todo deslocamento era perda. Mas o rio mostrava outra lógica. O caminho, quando respeitado, revela destinos que o planejamento não enxerga. Ele lembrou de quantas vezes tinha chegado a lugares importantes sem tê-los escolhido conscientemente. Encontros, decisões, mudanças, sempre depois de pausas forçadas, desvios inesperados, momentos em que nada parecia avançar. Talvez a vida funcionasse mais como aquele rio do que como uma estrada reta. O barco se aproximou ainda mais da margem. Não atracou, não parou. Apenas passou por um trecho onde a água era mais clara, mais leve, quase acolhedora. Ele sentiu o fundo mudar sob o casco, suave, sem perigo. Não havia sensação de chegada. Havia sensação de continuidade. Isso o surpreendeu. Chegar sempre tinha sido o momento mais esperado, a confirmação de que o esforço valeu a pena. Ali, porém, o valor estava no processo silencioso que o trouxe até ali, sem força, sem disputa, sem urgência. Ele percebeu que, se tivesse insistido desde o início, jamais teria passado por aquele trecho. O caminho direto o teria mantido preso à própria ideia de avanço. Parar, naquele contexto, tinha sido a única forma de seguir. A água continuava sem a empurrar, e ainda assim, tudo se movia. Ele sorriu de novo, agora com mais clareza, não porque tivesse entendido tudo, mas porque tinha parado de exigir entendimento imediato. O rio ensinava sem pressa, e ele, finalmente, estava disposto a aprender no ritmo certo. O destino agora era secundário. O mais importante já tinha acontecido. Ele tinha aprendido a se mover sem avançar. A tranquilidade não durou inteira. Ela nunca dura quando nasce de um aprendizado recente. Sempre vem acompanhada de uma dúvida discreta, quase um teste interno. E se for coincidência? E se isso só estiver funcionando agora? Foi assim que o pensamento voltou. Ele olhou para a margem que se aproximava e sentiu algo antigo despertar. Um impulso conhecido, confortável até. A vontade de assumir novamente o comando, de escolher o rumo exato, de alinhar o barco com o ponto que agora parecia claramente alcançável. Era tentador. Afinal, agora que tudo fluía, por que não aproveitar para dirigir? Por que não usar o que aprendeu para acelerar, otimizar, chegar logo? A mão apertou o remo um pouco mais. O gesto veio quase automático, carregado daquela certeza antiga de que controle é sinônimo de segurança.
Ele ajustou o corpo, inclinou-se para a frente e empurrou a água com mais decisão. O efeito foi imediato, não violento, não abrupto, mas claro. O barco perdeu o alinhamento suave que tinha encontrado, o movimento lateral enfraqueceu. A água voltou a parecer pesada, menos colaborativa. O avanço que antes vinha sem esforço começou a exigir correção constante. Não era um bloqueio total, era um aviso. O rio não reagiu com força, apenas retirou a gentileza. Ele parou o gesto no meio, surpreso com a rapidez da resposta. Não havia punição, não havia erro definitivo, apenas a constatação de que algo tinha sido quebrado, não no rio, mas na relação. O impulso de controlar trouxe de volta uma tensão antiga, pequena mas perceptível. A respiração ficou mais curta, o foco estreitou. A mente voltou a antecipar resultados, calcular trajetórias, prever finais. Era confortável e cansativo ao mesmo tempo. Ele soltou o remo novamente com um suspiro baixo, quase um riso contido. Reconhecia aquele padrão. Quantas vezes fora dali tinha feito exatamente isso? Quando as coisas começavam a fluir, sentia a necessidade de acelerar, de garantir, de aproveitar o momento. E ao fazer isso, quebrava o próprio ritmo que tornava tudo possível. O barco retomou o movimento suave aos poucos, como se nada tivesse acontecido. O rio não guardava ressentimento, não havia erro irreversível ali, apenas aprendizado sendo reafirmado. Ele entendeu, então, que a lição não era aprender a parar uma vez, era aprender a não voltar a empurrar quando tudo parecia sob controle. Esse talvez fosse o ponto mais difícil. Ele relaxou o corpo por completo. Não como quem desiste, mas como quem confia. O remo permaneceu ali, presente, sem comando excessivo. O barco seguia no ritmo que tinha encontrado, respondendo com precisão aos ajustes mínimos, quase intuitivos. Foi então que percebeu algo que nunca tinha pensado antes. O rio não era caminho. O rio era companhia. Essa mudança de perspectiva reorganizou tudo. Antes, ele sempre enxergava a água como algo a ser atravessado, vencido, utilizado. Um meio entre dois pontos. Agora ela se revelava como parte ativa da experiência, não para servir, mas para compartilhar. O movimento deixou de ser uma tarefa, virou diálogo. Cada leve correção encontrava resposta imediata. Cada pausa trazia informação. O barco não obedecia cegamente, mas também não resistia. Havia um acordo silencioso se formando, construído não por força, mas por atenção. Ele lembrou de quantas vezes na vida tratara pessoas, situações e até o próprio tempo como rios a serem empurrados, sempre acreditando que o avanço dependia exclusivamente da sua insistência. Quantas vezes confundira parceria com controle? Ali, no entanto, o controle tinha se transformado em escuta. O rio seguia, ele seguia junto. A margem já não era mais objetivo, não havia ansiedade em chegar. A experiência em si tinha ganhado valor suficiente para sustentar o percurso. Se chegasse, chegaria. Se não, algo igualmente válido aconteceria no caminho. Essa aceitação trouxe uma leveza inesperada. O cansaço antigo não voltou, a tensão não reapareceu. O pensamento estava claro, mas não acelerado. O corpo acompanhava sem esforço. Era como se tudo tivesse se alinhado por um motivo simples. Ninguém estava tentando mandar em nada. Ele sorriu outra vez, agora sem surpresa. Entendeu que o rio nunca tinha parado de empurrar. Ele apenas empurrava de um jeito que não competia. E isso fazia toda a diferença. Foi impossível não pensar na própria vida. Não como metáfora forçada, mas como reconhecimento tardio. O movimento do barco, agora contínuo e silencioso, trouxe à tona lembranças que não pediram licença. Situações em que ele tinha parado sem querer. Momentos em que tudo parecia travado, imóvel, sem avanço visível. Sempre interpretar esses momentos como fracasso. Agora,
começava a suspeitar que eram pausas necessárias. Ele lembrou de uma decisão antiga, tomada às pressas, apenas porque sentia que precisava seguir. Um trabalho aceito sem convicção, uma conversa empurrada até o limite, um caminho escolhido mais por medo de parar do que por vontade real de ir. Em todos eles havia insistido, e em todos algo tinha se perdido no processo. O rio seguia ao lado, como se escutasse. Não reagia, não confirmava, apenas acompanhava. Essa neutralidade confortável fez com que ele percebesse algo importante. O aprendizado não exigia julgamento. Não havia erro definitivo ali, apenas leitura tardia. Quantas vezes a vida tinha parado de empurrar e ele, sem perceber, continuou forçando? Quantas vezes confundiu pausa com rejeição, silêncio com abandono, estagnação com incapacidade? Ele percebeu que sempre teve dificuldade em parar, não apenas no rio, mas em tudo. Parar significava encarar perguntas que não tinham resposta rápida. Significava ficar consigo mesmo, sem distração. Avançar, por outro lado, sempre oferecia alívio imediato, a sensação de progresso mesmo quando ilusória. O barco agora passava por um trecho onde a água era mais larga, menos definida. O fluxo era constante, mas sem direção evidente. Ainda assim, seguia, e ele seguia junto. Essa imagem se sobrepôs a tantas outras da vida fora dali. Mudanças que só aconteceram depois de longos períodos de aparente imobilidade. Entendimentos que só vieram quando ele parou de insistir em explicar. Relações que se reorganizaram quando ele soltou o controle. Talvez a vida também fosse assim. Não empurra quando quer ensinar outra forma de movimento. O rio não exigia decisão imediata, não cobrava rumo, apenas oferecia continuidade. E isso, de repente, parecia suficiente. Ele respirou fundo, sentindo o ar frio entrar e sair com naturalidade. Não havia mais pressa, não havia mais cobrança interna. A sensação era clara. O rio que ele enfrentara ali existia muito além daquele trecho de água. Foi então que o caminho antigo reapareceu. Não como lembrança, mas como possibilidade real. À frente, um trecho do rio se abria de forma mais direta, mais previsível. A corrente ali parecia firme, clara, exatamente como ele sempre preferira. Um caminho reto, eficiente, fácil de reconhecer. O tipo de trajeto que não deixa dúvidas. O barco, seguindo o fluxo suave que aprendera a respeitar, aproximava-se lentamente daquele ponto. Bastaria um ajuste mais firme, um gesto conhecido, e ele estaria de volta ao movimento tradicional. Avanço claro, direção definida, a sensação confortável de estar no controle. A tentação foi imediata. Não havia nada de errado naquele caminho. Ele já o tinha percorrido antes, sabia onde levava, sabia quanto tempo demoraria, sabia como se comportar ali. Era um retorno ao conhecido, ao seguro, ao que sempre funcionou, pelo menos na superfície. A mão apertou o remo. Não com raiva desta vez, com nostalgia. Era reconfortante pensar em seguir por ali, deixar para trás aquela experiência estranha, silenciosa, quase desconcertante. Voltar ao ritmo antigo, recuperar a sensação de progresso visível, mas algo nele hesitou. Não por medo de errar, por respeito ao que tinha aprendido. Ele percebeu que se escolhesse aquele caminho agora, não estaria errado, apenas estaria repetindo. E repetir naquele contexto não parecia avanço, parecia recuo confortável. O rio não impedia nenhuma das opções, não empurrava para o novo, não barrava o antigo. A escolha era inteira dele. Ele deixou o barco seguir mais alguns metros no fluxo suave, observando como a corrente o mantinha em movimento sem exigir nada. O contraste com o trecho direto à frente era evidente. Um exigia força e decisão constante, o outro exigia apenas atenção. Ele respirou fundo.
Não precisava provar nada, nem ao rio, nem a si mesmo. A escolha não era entre certo e errado, era entre escutar ou comandar. E, pela primeira vez, ele percebeu que comandar não era sinônimo de responsabilidade. Às vezes, era apenas medo disfarçado de firmeza. O barco seguiu. Não para o caminho antigo, mas também não com rejeição a ele. Seguiu porque aquele era o fluxo que se apresentava agora. Amanhã talvez fosse outro, e isso estava tudo bem. Ele seguiu sem olhar para trás, não por desprezo ao caminho antigo, mas por confiança no que estava acontecendo agora. A corrente suave continuava conduzindo o barco com paciência, sem pressa de chegar a lugar algum específico. E isso começou a lhe ensinar algo novo. Nem todo caminho precisa ser usado quando aparece. Durante muito tempo, ele acreditou que oportunidades tinham prazo curto, que se não fossem aproveitadas no momento exato, se perderiam para sempre. Essa crença o empurrara a decisões apressadas, escolhas feitas mais por medo de perder do que por clareza de querer. O rio mostrava outra lógica. O caminho antigo continuava ali. Não havia desaparecido. Não havia sido negado. Apenas não era o mais adequado naquele instante. E isso não o tornava inútil, apenas futuro. Essa percepção trouxe um alívio silencioso. Quantas vezes ele se sentira pressionado a decidir rápido demais, como se a vida fosse uma sequência de portas que se fecham para sempre? Quantas vezes aceitara algo só porque estava disponível, não porque estava pronto? O barco avançava agora com naturalidade suficiente para tornar essas reflexões inevitáveis. O movimento não exigia esforço, mas exigia presença. Se ele se distraísse demais, perderia o alinhamento sutil que tornava tudo possível. Isso também era novo. Avançar sem forçar não significava avançar sem atenção. Ele percebeu que a pausa inicial tinha lhe dado algo raro, espaço para escutar. E escutar, descobria agora, era mais trabalhoso do que empurrar. Exigia humildade, exigia aceitar que nem sempre se sabe qual é o melhor passo seguinte. O rio não explicava nada, apenas oferecia contexto. Ele começou a entender que o aprendizado verdadeiro não vinha com certezas absolutas, mas com ajustes contínuos. O barco seguia porque ele estava disposto a corrigir o mínimo necessário, sem impor uma direção fixa. O caminho antigo, mais direto, continuava à vista por algum tempo, paralelo ao percurso atual. Era impossível não compará-los. Um prometia rapidez, o outro oferecia equilíbrio. Ele não julgou nenhum deles, apenas reconheceu que, naquele momento, equilíbrio valia mais do que rapidez. E isso, para alguém que sempre correu, era uma mudança profunda. Foi então que ele percebeu que não estava mais sozinho naquela experiência. Não havia outro barco ao lado, não havia ninguém observando diretamente, mas havia a clara sensação de que aquilo que estava vivendo não se encerraria nele. Essa percepção veio de forma sutil, quase desconcertante. Ele começou a imaginar como explicaria aquilo a alguém se fosse preciso. Não em palavras técnicas, nem em frases prontas, mas em gestos, em pausas, em escolhas pequenas. E percebeu algo importante. Não saberia explicar se ainda estivesse insistindo. O aprendizado só tinha se tornado transmissível porque ele tinha parado de lutar contra ele. O rio seguia, e o barco acompanhava com naturalidade suficiente para permitir que a mente se afastasse um pouco do próprio umbigo. Pela primeira vez, ele não estava tentando entender apenas para si. Estava entendendo para além. Pensou em quantas vezes tentara aconselhar alguém no passado, sempre a partir de certezas rígidas. Faça isso, siga em frente, não pare agora. Conselhos dados mais por reflexo do que por escuta real. Agora, aquelas frases pareciam rasas. Como orientar alguém a seguir se ele mesmo não sabia parar? O rio não empurrava, e isso tinha se tornado a maior lição de todas. Não empurrar não era abandonar, era respeitar o tempo do outro.
o ritmo do outro, o caminho do outro. Ele percebeu que se alguém estivesse ali com ele, não apontaria o rumo, apenas mostraria o gesto mínimo: largar o remo por um instante, sentir a água, observar, deixar acontecer. Essa mudança interna foi profunda. Durante anos, ele acreditara que ensinar era conduzir. Agora entendia que ensinar, muitas vezes, era não atrapalhar o aprendizado alheio com pressa demais. O barco seguia e a margem se transformava lentamente. Não havia ponto de chegada à vista, mas isso já não incomodava. O valor estava no que se acumulava por dentro. Um entendimento silencioso, sólido, difícil de abalar. Ele pensou em quem um dia poderia se beneficiar daquela experiência. Um filho, um amigo, alguém que estivesse travado em algum rio invisível acreditando que precisava apenas remar com mais força. Talvez ele dissesse apenas: "Tem hora que a água não empurra", e deixasse o resto para o tempo. A mudança não veio com aviso. O rio começou a se alargar e o fluxo suave que vinha conduzindo o barco perdeu definição. A água parecia mais espalhada, menos organizada. Pequenos redemoinhos surgiam aqui e ali, não perigosos, mas suficientes para exigir atenção renovada. Não era retrocesso, era outra fase. Ele sentiu o corpo reagir quase automaticamente, como se estivesse prestes a retomar antigos hábitos. A vontade de assumir o controle voltou por um instante, não com urgência, mas com cautela. O cenário tinha mudado, seria natural ajustar o comportamento. A diferença estava em como ajustar. Em vez de impor um ritmo, ele observou primeiro. Notou que o rio não empurrava porque o espaço era amplo demais para um único fluxo. As correntes se distribuíam, se encontravam, se desfaziam. Era preciso leitura fina, não força. Ele fez ajustes mínimos, um toque leve no remo, um deslocamento curto. O barco respondeu com estabilidade. Não avançava rápido, mas também não perdia o rumo. A condução exigia presença constante, sem pressa. O aprendizado se confirmava. O que funcionava antes não garantia nada agora, e isso era bom. Ele percebeu que aprender a parar não significava aprender a ficar imóvel para sempre. Significava aprender quando parar e como seguir depois. O rio mudava, a escuta precisava mudar junto. O barco encontrou uma nova linha de condução, diferente da anterior, mas igualmente eficiente. Não havia sensação de perda, havia adaptação. Ele respirou fundo, reconhecendo o padrão. Sempre que a vida mudava, sua primeira reação fora acelerar. Agora, a reação era observar. E observar estava funcionando. O rio seguia sem empurrar. Ainda assim, havia movimento suficiente para sustentar o percurso. O equilíbrio vinha do diálogo contínuo com a água, não da tentativa de dominá-la. Ele entendeu que o aprendizado verdadeiro não é fixo, é móvel, ajustável, vivo. E por isso mesmo, confiável. Houve um momento em que ele deixou de perceber o rio como algo externo. Não foi uma virada súbita. Não houve clareza imediata. Apenas a sensação silenciosa de que aquilo que estava acontecendo ali já tinha acontecido muitas vezes antes. Fora da água, longe do barco, em contextos diferentes, mas com a mesma essência. Ele pensou em todas as vezes em que sentiu que a vida tinha parado de empurrar. Momentos em que nada avançava apesar do esforço. Situações em que insistir parecia a única opção aceitável, mesmo quando tudo dentro dele pedia outra coisa. Sempre reagira do mesmo jeito. Mais força, mais controle, mais pressa. Agora, via esses momentos sob outra luz. Talvez a vida não estivesse travando. Talvez estivesse apenas pedindo outra leitura. O rio seguia calmo, mas não previsível. O barco avançava o suficiente para manter a continuidade, mas sem prometer chegada. Era um movimento que não se explicava facilmente, só se experimentava. E isso
unia tudo. Ele percebeu que a insistência sempre foi uma tentativa de recuperar segurança, de evitar a sensação desconfortável de não saber. Parar, naquele sentido, nunca foi ausência de ação, foi presença demais. Presença com o que estava ali, com o que era possível agora, não com o que deveria acontecer depois. O passado começou a se reorganizar na memória. Decisões que antes pareciam erros passaram a parecer etapas mal interpretadas. Pausas que ele julgara inúteis agora surgiam como momentos de ajuste, não de fracasso. O rio não empurrava porque empurrar cria resistência, e resistência cria desgaste, e desgaste cria cegueira. O barco seguia porque ele tinha parado de lutar contra a própria insegurança. Essa constatação não trouxe euforia, trouxe calma. Uma calma sólida, difícil de abalar, construída não sobre certezas, mas sobre aceitação. Ele não precisava chegar para validar o caminho. O caminho já estava acontecendo. E isso, finalmente, fazia sentido. Ele percebeu que o momento em que o barco parou não tinha sido um acidente. Essa constatação não veio como culpa, nem como revelação dramática. Veio como um encaixe. Uma peça antiga que finalmente encontra o lugar certo depois de muito tempo guardada fora do quebra-cabeça. Se o barco não tivesse parado, nada do que veio depois teria acontecido. Ele não teria observado, não teria escutado, não teria ajustado. Teria apenas seguido, rápido, cansado, confiante demais. Foi aí que entendeu algo que nunca tinha considerado antes. O movimento verdadeiro daquela travessia não começou quando o barco voltou a se deslocar. Começou quando ele aceitou ficar imóvel. A parada tinha sido o centro, o ponto de equilíbrio, o eixo invisível em torno do qual tudo girou depois. Sem ela, o esforço teria continuado até o cansaço virar erro. Sem ela, o rio teria permanecido um obstáculo imaginário. Sem ela, o caminho lateral jamais teria sido visto. Ele pensou em quantas vezes na vida tentou eliminar paradas, cortar pausas, acelerar processos, sempre acreditando que o ritmo constante era sinal de competência. Agora via que esse pensamento tinha um limite perigoso. Há pausas que não atrasam, organizam. O rio não empurrou porque empurrar teria mantido tudo fora de alinhamento. A parada, por mais desconfortável que fosse, criou o espaço necessário para que o movimento certo se revelasse. Ele olhou para o remo ali presente desde o início. Não tinha sido abandonado, não tinha sido negado, apenas tinha sido usado no momento certo. Essa imagem ficou clara. Não se tratava de parar para sempre. Tratava-se de parar antes de empurrar errado. O barco seguia agora com estabilidade suficiente para confirmar essa verdade. Não havia mais dúvida. O aprendizado não dependia de circunstância externa, era estrutural. O rio continuava sem empurrar, e isso não era ausência de movimento, era precisão. A margem começou a se aproximar de um jeito diferente. Não era chegada anunciada, nem ponto final evidente. Era apenas a sensação de que aquele trecho do rio estava se transformando em outro. A água ficava mais estreita, mais definida. As correntes, antes abertas e difusas, começavam a se alinhar novamente. O barco seguia sem esforço, conduzido por um fluxo que agora parecia mais claro. Não porque empurrava, mas porque já não precisava testar caminhos laterais. O espaço tinha se organizado. Ele percebeu que isso também fazia parte do processo. Há momentos em que o rio pede pausa, há momentos em que pede escuta, e há momentos em que simplesmente permite seguir. Nenhum deles existe sozinho. O erro, agora ele sabia, estava em tratar um deles como regra permanente, insistir sempre, ou parar sempre. Ambos quebravam o equilíbrio. O barco avançava com naturalidade. O corpo acompanhava sem tensão. A mente permanecia aberta, mas não inquieta. Era um estado raro, difícil de sustentar, mas claramente possível. Ele pensou que se alguém o observasse naquele momento, não veria nada de extraordinário. Um homem em um barco seguindo o curso de um rio comum, nenhuma cena épica, nenhum gesto heróico. E ainda assim, tudo ali era essencial. A travessia não tinha sido sobre vencer o rio, nem sobre dominá-lo.
tinha sido sobre aprender a não lutar contra o que não pede luta. A margem estava próxima o suficiente para que ele reconhecesse detalhes familiares, árvores conhecidas, um recorte do terreno que já tinha visto outras vezes. O destino agora deixava de ser abstração. E, curiosamente, isso não despertou a ansiedade. Chegar não era mais urgente, porque o que precisava acontecer já tinha acontecido antes mesmo de qualquer chegada. O rio seguia sem empurrar, mas ele seguia com ele, e isso era suficiente. Ele encostou o barco com cuidado. Não houve impacto. Não houve alívio exagerado. Não houve sensação de vitória. A chegada foi simples, quase discreta, como tudo que realmente importa costuma ser. O casco tocou a margem suavemente, e ele apoiou o remo com calma, sentindo o peso familiar da madeira nas mãos. Tudo estava normal. E ainda assim, nada era igual. Ele permaneceu sentado por alguns instantes, sem pressa de sair. Observava o rio continuar seu curso, agora sem qualquer relação direta com o barco. A água seguia como sempre seguiu, indiferente à travessia que acabara de acontecer. Foi então que percebeu com clareza absoluta. O rio nunca foi o que precisava mudar. Quem mudou foi ele. A insistência inicial, a raiva silenciosa, o cansaço interno, tudo isso tinha sido movimento também. Movimento mal direcionado, mas ainda assim parte do caminho. Sem aquilo, a pausa não teria valor. Sem a pausa, o aprendizado não teria forma. Ele entendeu que a grande armadilha sempre foi confundir movimento com progresso. Acreditar que estar ocupado, forçando, avançando visivelmente era sinal de estar no caminho certo. Mas o rio tinha mostrado outra verdade. Há movimentos que afastam, há paradas que alinham. A água não empurrava porque empurrar não era o que ele precisava naquele momento. Precisava reorganizar o olhar, o ritmo, a intenção. Precisava aceitar que seguir nem sempre significa ir para frente. Enquanto observava o fluxo contínuo, pensou em quantas vezes levaria aquela lição consigo sem perceber. Em conversas onde o silêncio seria mais honesto, em decisões onde esperar seria mais sábio, em momentos onde parar evitaria um erro difícil de desfazer. Ele se levantou, finalmente. O gesto foi firme, tranquilo, sem pressa. O rio continuou. E ele também. Antes de ir embora, ele voltou a olhar para o rio. Não com expectativa, não com desconfiança, apenas com respeito. Lembrou-se do instante exato em que o barco parou no meio da água, do desconforto imediato, da irritação, da certeza de que algo estava errado. Naquele momento, tudo o que ele queria era voltar a avançar. Agora entendia. O rio não tinha parado o barco, tinha parado ele. Tinha interrompido o excesso de vontade, de força, de pressa. Tinha criado um espaço onde o movimento precisou mudar de forma para continuar existindo. Se o barco tivesse seguido direto desde o início, teria chegado mais rápido, mas teria chegado igual. Igual por dentro, igual por fora. A travessia não o levou apenas a outro ponto do rio, levou a outro ponto de si mesmo, um lugar onde avançar não é obrigação e parar não é fracasso. Ele percebeu que a água nunca empurrou porque empurrar cria oposição, e oposição cansa. O rio ensinou sem disputar, conduziu sem forçar. E foi por isso que funcionou. Antes de se afastar, pensou em quantas vezes ainda enfrentaria rios assim, situações em que nada anda, em que insistir parece a única saída, em que parar assusta mais do que errar. Agora levaria outra leitura. Nem todo movimento é avanço,
Nem toda parada é perda. Às vezes, o caminho só aparece quando se aceita ficar. Ele virou as costas e seguiu. O rio continuou, sem empurrar.